principais vetores de mercado nos dias 07 a 08 de outubro de 2025, e surpresa do corte de 50 pontos base do Reserve Bank da Nova Zelândia e sinalização de mais afrouxamento. 2. Forte alta do ouro, que ultrapassou $4.000. Americanos por onça Troy 3. Aviso do Banco da Inglaterra sobre risco de correção acentuada, caso o humor sobre inteligência artificial ou a independência do Federal Reserve se deteriore. $4 norte-americano em recuperação com queda do iene após a escolha de liderança no Japão e impacto do fechamento parcial do governo dos Estados Unidos que interrompeu e atrasou a divulgação de dados macroeconômicos oficiais, vê rotação em commodities petróleo, reagindo à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, e cobre ainda pressionado por riscos de oferta. Indicadores macroeconômicos divulgados no período. Reserve Bank da Nova Zelândia 08 de outubro de 2025, corte da Official Cash, rating 50 pontos base para 2,5% e abertura explícita para cortes adicionais. Dados de mercado ausentes e adiados efeito do fechamento parcial do governo dos Estados Unidos, relatórios laborais e outros. Indicadores oficiais dos Estados Unidos foram suspensos e atrasados em razão do fechamento parcial do governo, aumentando a incerteza. Na leitura macro de curto prazo, fechamentos e preços de referência publicados nos dias 07 e 08 de outubro de 2025. Ibovespa e principais índices tiveram movimentações significativas. Dólar convertido para real e séries históricas mostraram fechamento e faixas para 07 e 08 de outubro de 2025. Câmbio, resumo e movimentos relevantes. Dólar, índice do dólar norte-americano. Iene, moeda japonesa. O dólar subiu e o iene enfraqueceu de forma acentuada após a eleição e avanço político da liderança no Japão, levando o par dólar para iene a patamares de fraqueza do iene e contribuindo para a pressão de alta no dólar. Dólar da Nova Zelândia caiu aproximadamente 1% imediatamente após o corte surpresa de 50 pontos base pelo Reserve Bank da Nova Zelândia 08 de outubro de 2025. Real brasileiro, movimentos domésticos com dólar rondando estabilidade e leve alta. Séries históricas indicaram dólar para real em torno de 5,35 com fechamento e faixas citados para 07 e 08 de outubro de 2025. Por exemplo, 07 de outubro de 2025, aproximadamente 5,35110, 8 de outubro de 2025, aproximadamente 5,3577. Bolsas, desempenho e fatores que influenciaram o Brasil. Ibovespa, fechamento com queda em 07 de outubro de 2025, menos 1,57% com pressão proveniente de ruído fiscal doméstico e influência externa. Dólar mais forte e aversão pontual. Estados Unidos, Europa. Ásia, sessão marcada por divergência. Ações apresentaram níveis elevados em alguns setores, enquanto o ouro avançou. Mercados aguardaram a ata do Federal Reserve e reagiram a notícias políticas no Japão e França e ao fechamento parcial do governo norte-americano. O alerta do Banco da Inglaterra sobre vulnerabilidade a uma correção brusca em caso de reversão do sentimento em inteligência artificial apareceu como fator de risco para ações altamente concentradas. Japão, índices locais reagiram ao resultado da liderança do partido dominante. Otimismo para ativos domésticos e simultânea fraqueza do iene, impactando avaliações. E setores exportadores e importadores. Política internacional, eventos com impacto nos mercados. Reino Unido, Banco da Inglaterra 08 de outubro de 2025. O Banco da Inglaterra destacou o risco de correção acentuada caso o sentimento em relação à inteligência artificial ou à independência do Federal Reserve mude menção. A concentração de valor em poucas empresas de tecnologia elevou a atenção de gestores para risco de concentração setorial. Nova Zelândia 08 de outubro de 2025, decisão do Reserve Bank da Nova Zelândia. 50 pontos base com abertura para mais cortes, impacto cambial direto e sinalização de política mais acomodatícia. Japão, dias 07 e 08 de outubro de 2025, avanço na liderança partidária trouxe expectativas de política fiscal e monetária mais expansionista, com efeito imediato sobre iene e rendimentos. Estados Unidos, continuidade do fechamento parcial do governo, com implicações práticas, atraso e ausência de dados macrooficiais e risco político que alterou a percepção de risco global. França, crise política e incerteza sobre o orçamento de 2026 permaneceram sob monitoramento por risco fiscal e efeitos sobre confiança na zona do euro. Commodities. Ouro ultrapassou $4.000 americanos por onça Troy
em 08 de outubro de 2025, movimento justificado por busca por segurança frente a incertezas políticas, fechamento parcial do governo dos Estados Unidos, riscos na França e Japão, e pela coexistência de fluxos para ações. E para ativos considerados porto seguro, petróleo Brent, West Texas Intermediate Brent, negociado próximo a $66 americanos por barril, em 08 de outubro de 2025, com alta moderada após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados limitaram aumento de oferta previsto para novembro, mercado equilibrando. Receio de excesso de oferta com menor incremento do cartel. Cobre preços pressionados por preocupações de oferta, interrupções e riscos em Minas e por movimentos de política industrial, mantendo o metal em patamares voláteis. Criptoativos, Bitcoin consolidado na faixa aproximadamente 121 mil a 123 mil dólares americanos nos dias 07 a 08 de outubro de 2025, volatilidade contínua com correções após máximas. Recentes mercado refletiu fluxo de risco e busca por diversificação. Decisões governamentais e institucionais que afetaram o sistema financeiro. Reserve Bank da Nova Zelândia 08 de outubro de 2025, corte de 50 pontos base na Official Cash Rate para 2,5%, e sinalização de novas reduções, ação incorporada por mercados de juros e câmbio do dólar da Nova Zelândia, Banco da Inglaterra, Comitê de Política Financeira 08 de outubro de 2025, além do alerta sobre risco sistêmico por concentração em tecnologia e inteligência artificial. O Banco da Inglaterra manteve ferramentas regulatórias e destacou vulnerabilidades de mercado, afetando o prêmio de risco e preço de ativos concentrados. Estados Unidos, fechamento parcial do governo, decisões executivas. Impacto direto na disponibilidade de dados macro e em políticas orçamentárias, debates sobre cobertura de pagamentos e retroativos introduziram incerteza adicional e reduziram visibilidade para investidores. França, instabilidade política, debates orçamentários e mudanças governamentais aumentaram o risco político-econômico na zona do euro. Conclusão técnica: interconexão dos vetores 07 e 08 de outubro de 2025, choques políticos, fechamento parcial do governo dos Estados Unidos, incerteza na França, mudança de liderança no Japão, somados a decisões de política monetária não esperadas. Reserve Bank da Nova Zelândia e a sinais de concentração setorial. Alerta do Banco da Inglaterra sobre inteligência artificial comprimiram o horizonte de risco de curto prazo. Isso se traduz em dólar mais firme e iene enfraquecido, ouro em topo histórico maior que 4 mil dólares. Americanos por onça Troy petróleo, reagindo a decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados e fluxos de risco que causaram realização em índices regionais, por exemplo. Ibovespa em 07 de outubro de 2025, implicações práticas para gestores e tesourarias. Fatos publicados 07 e 08 de outubro de 2025 e revisar sensibilidade ao risco de concentração em carteiras. Posição top heavy em tecnologia, 2 gestão ativa de liquidez e blindagem a lacunas de divulgação macro devido ao fechamento parcial. Do governo 3 vigilância sobre curvas de juros e preços de commodities em janelas de política surpresa do Reserve Bank da Nova Zelândia e decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados. 4 ajustar hedge cambial para exposições a iene dólar da Nova Zelândia real brasileiro, dada a volatilidade observada. Principais vetores de mercado nos dias 07 a 08 de outubro de 2025 e surpresa do corte de 50 pontos base do Reserve Bank da Nova Zelândia e sinalização de mais afrouxamento. 2 forte alta do ouro, que ultrapassou 4 mil dólares. Americanos por onça Troy 3. Aviso do Banco da Inglaterra sobre risco de correção acentuada, caso o humor sobre inteligência artificial ou a independência do Federal Reserve se deteriore. 4 dólar norte-americano em recuperação com queda do iene após a escolha de liderança no Japão e impacto do fechamento parcial do governo dos Estados Unidos que interrompeu e atrasou a divulgação de dados macroeconômicos oficiais, vê rotação em commodities petróleo, reagindo à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, e cobre ainda pressionado por riscos de oferta. Indicadores macroeconômicos divulgados no período. Reserve Bank da Nova Zelândia 08 de outubro de 2025, corte da Official Cash, rating 50 pontos base para 2,5% e abertura explícita para cortes adicionais. Dados de mercado ausentes
e adiados efeito do fechamento parcial do governo dos Estados Unidos, relatórios laborais e outros. Indicadores oficiais dos Estados Unidos foram suspensos e atrasados em razão do fechamento parcial do governo, aumentando a incerteza. Na leitura macro de curto prazo, fechamentos e preços de referência publicados nos dias 07 e 08 de outubro de 2025. Ibovespa e principais índices tiveram movimentações significativas. Dólar convertido para real e séries históricas mostraram fechamento e faixas para 07 e 08 de outubro de 2025. Câmbio, resumo e movimentos relevantes. Dólar, índice do dólar norte-americano. Iene, moeda japonesa, o dólar subiu e o iene enfraqueceu de forma acentuada após a eleição e avanço político da liderança no Japão, levando o par dólar para iene a patamares de fraqueza do iene e contribuindo para a pressão de alta no dólar. Dólar da Nova Zelândia caiu aproximadamente 1% imediatamente após o corte surpresa de 50 pontos base pelo Reserve Bank da Nova Zelândia 08.